Em 2015, um avião sobrevoou o Vale do Upano, no Equador, disparando milhões de pulsos laser contra o chão da floresta. O que aqueles lasers revelaram, ninguém esperava. Quase 7.500 estruturas, plataformas de terra, pirâmides, estradas retas que se estendiam por quilômetros, uma rede de cidades interligadas, com pelo menos 2.500 anos de idade, escondida sob a copa das árvores. A maior e mais antiga civilização já encontrada na Amazônia, e ela não deveria existir. Tudo começa em 1978. Um padre jesuíta chamado Pedro Porras recebe uma dica de um amigo e decide investigar uma área remota no leste do Equador. Sob a sombra do vulcão Sangay, ele passa mais de 200 dias escavando. Encontra plataformas de terra, montes retangulares, caminhos. Mas o que ele vê é só uma fração. Ele não tem como saber o tamanho real do que está ali. Avançamos para julho de 2015. O Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador decide mapear 600 quilômetros quadrados do Vale do Upano usando uma tecnologia chamada LIDAR, Light Detection and Ranging. Um avião sobrevoa a região, disparando milhões de pulsos laser. Feixes de luz tão finos que atravessam as mínimas brechas entre as folhas, batem no solo e voltam com dados precisos. O resultado? Um mapa tridimensional do chão da floresta, como se alguém tivesse arrancado todas as árvores com a mão. E o que aparece nesse mapa é absurdo. Quase 7.500 estruturas feitas pelo homem, mais de 5.000 plataformas retangulares de terra compactada, montes, praças, terraços agrícolas, canais de drenagem e estradas. Estradas retas, longas, conectando tudo, provando que esses assentamentos existiram ao mesmo tempo, como uma rede. As plataformas eram organizadas em grupos de 3 a 6, sempre ao redor de um espaço central, uma praça. Algumas mediam dezenas de metros de comprimento. Sobre elas, os antigos amazônicos construíam suas casas, seus templos, seus espaços de reunião. E não para por aí. A datação por carbono revelou algo ainda mais surpreendente. Essas estruturas têm 2.500 anos. Elas são 1 milênio mais antigas do que qualquer outra civilização complexa já encontrada na Amazônia. Antes disso, a teoria dominante, popularizada nos anos 1950 pela arqueóloga americana Betty Meggers, dizia que a Amazônia era incapaz de sustentar grandes populações. O clima era hostil, o solo pobre. Civilizações complexas simplesmente não podiam florescer ali. A floresta era um deserto verde. O Vale do Upano destrói essa ideia por completo. Pelo menos 10.000 pessoas viveram nessa rede de assentamentos. Mas diferente do que imaginamos quando ouvimos a palavra cidade, não era uma metrópole densa como Roma ou Tenochtitlan. Era algo único, um tipo de urbanismo que só existiu na Amazônia. O arqueólogo Michael Heckenberger descreve assim: é o alter ego do urbanismo europeu, multicêntrico, de baixa densidade. Uma forma de urbanismo sem cidades. Pense em dezenas de núcleos conectados por estradas, espalhados pela floresta, cada um com suas praças e plataformas. As pessoas se deslocavam entre eles a pé, por caminhos elevados e retos que cortavam a paisagem. Entre os assentamentos, áreas de cultivo, pomares, campos agrícolas. Eles modificaram a floresta sem destruí-la. Usaram a terra, literalmente, para moldar seu mundo. Lama compactada, orientada, posicionada com precisão geométrica. É terra pura que eles moldaram, orientaram e posicionaram. Elementos naturais transformados em terraplanagem massiva. E aqui está o detalhe que ninguém esperava. As estradas. Elas são retas, incrivelmente retas. Em alguns trechos, percorrem quilômetros sem curva, conectando plataformas, conectando praças, conectando pessoas.
Isso significa que os assentamentos não eram isolados. Eles formavam uma rede viva, integrada, funcionando ao mesmo tempo. Uma sociedade organizada em escala regional, 2.500 anos atrás. Mas uma pergunta inquieta os arqueólogos. O que aconteceu com eles? Por volta de 500 depois de Cristo, algo mudou. A rede de assentamentos foi abandonada. As plataformas, esvaziadas. As estradas, engolidas pela vegetação. Não há sinais de guerra. Não há evidências de conquista. Nenhuma catástrofe óbvia. O vulcão Sangai, que ainda hoje cospe fumaça no horizonte, pode ter tido um papel. Erupções, cinzas cobrindo os campos. Ou talvez tenha sido algo mais sutil. Mudanças no clima, esgotamento do solo, conflitos internos. A verdade é que não sabemos. Mas o abandono não significa desaparecimento. Os descendentes desses construtores não sumiram. Eles estão nos povos indígenas que ainda hoje habitam a Amazônia equatoriana. A memória das cidades se diluiu, mas as pessoas continuaram. O que o lidar revelou não é uma civilização extinta. É uma civilização esquecida. E o Vale do Upano é só o começo. Novas varreduras de Laida estão acontecendo agora mesmo. Na Bolívia, quase 400 geoglifos foram revelados sob a floresta, construídos entre 600 a.C. e 850 d.C. No Brasil, centenas de estruturas ocultas. Na Colômbia, redes inteiras de assentamentos. A cada novo voo, o mito da Floresta Virgem se desfaz um pouco mais. A Amazônia não era um vazio. Era, e ainda é, um continente de histórias enterradas sob as folhas. O Vale do Upano não é apenas um sítio arqueológico. É uma cápsula do tempo de 2.500 anos. E está apenas começando a ser aberta. Qual dessas descobertas você achou mais impressionante? As plataformas geométricas, as estradas retas que conectavam tudo, ou o fato de que uma civilização inteira ficou escondida sob a floresta por 2 milênios?